Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. No encontro de hoje iremos falar sobre os verbos defectivos, né? Nós já falamos a parte conceitual quando fizemos uma aula específica sobre a classificação verbal. Então seria interessante vocês rever esse assunto, que são 5 classificações, certo? Hoje iremos abordar o verbo de primeira, segunda e terceira conjugação dos verbos defectivos, certo? O próprio nome já diz, defectivo, aquilo que apresenta um defeito, né, na montagem do verbo. Algumas pessoas, em alguns tempos ou modos, não são possíveis conjugar, porque quando conjugados, eles mudam seu significado. Então, deixam de ser verbo, às vezes, mantendo até a classificação de verbo, no entanto, o seu significado é alterado. Joia? Então, o verbo graçar é um verbo defectivo, sendo conjugado apenas na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Além disso, também não é conjugado no modo imperativo. Aí você tem o gerúndio, graçando, o particípio passado, graçado, infinitivo graçar, esse é o infinitivo impessoal, certo? A gente já viu que existe o infinitivo pessoal, só que também não é possível conjugar. Ele é um verbo, a tipologia dele seria regular, porque embora não sendo conjugado não havendo possibilidade de conjugar, o seu radical se mantém. Mesmo nas poucas pessoas que são possíveis conjugar, a sua terminação, aliás, o seu radical. Qual é o radical aqui? Ó? Vai até o segundo S, graçar, certo? Então a gente também falou sobre essa questão de terminação, certo? Temos uma aula específica sobre conjugação, onde nós vamos falar a ideia de terminação e de radical, certo? Então veja lá no nosso canal, está na playlist sobre o assunto verbo. E aí a separação, né? Aí a gente vai ver, né, a conjugação agora. Sim, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like, certo, pessoal? Para nos motivar cada vez mais continuarmos nessa jornada e melhorar também de qualidade, certo? Então você tem aqui, ó, como nós falamos aí, é um verbo defectivo, então ele vai receber duas classificações esse verbo. Ele vai ser regular, porque nas poucas pessoas que se conjugam na primeira, na terceira, singular e plural, ele mantém o seu radical, mas vai ser defectivo simultaneamente, porque não é possível. Por exemplo, eu não posso dizer eu graço, porque aí já seria graça, substantivo. No caso aí não é nem possível graça, porque iria alterar a, a parte do radical, já seria com C cedilha e não SS. Tu graça, mesma coisa. Embora você pense assim mentalmente, mas é possível sim. Mas se você tentar conjugar, porque o verbo graçar, antes de mais nada, eu esqueci até de falar, significa você gritar, tagarelar, fazer sons de animais, sobretudo a galinha, animais de asas, certo? A galinha, o ganso. Então, graçar é fazer aquele som barulhento, aquele som gritado, não é um som falado. Então, antes de mais nada, é até interessante para você saber o significado, né? Graçar significa gritar, soltar um som desagradável, desafinado, certo? Então, aquele som forte, alto e desafinado. Então vamos entender assim, graçar. Então veja, tem o substantivo graça, né? Que se você pensasse ele como terceira pessoa, graça. Só que graça é com C cedilha e significa clemência, pedido, pedir em favor de, para que se tenha piedade, misericórdia. Então sua graça também pode ser no sentido de Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Benevolência. Ou seja, você se dirige a alguém superior a você, fazendo uma supervalorização para pedir algo, sempre com o interesse de pedir algo. Certo? Então, por isso que não posso colocar
o graço, porque já mudaria a estrutura do próprio verbo, que seria com C cedilha, e passaria a ter outro significado, certo? Então só tem, no caso desse verbo, ele é defectivo porque ele é conjugado apenas na terceira do singular e do plural, certo? Mantendo o seu radical. Você vê que o radical dele vai até o S, o segundo S, certo? Agora na separação, sim, aí separação você separa, porque vocês aprenderam, né? E nós temos uma aula no nosso canal sobre separação silábica, sobretudo no uso do hífen, né? O assunto hífen, que está já no nosso canal. Você vai ver lá a regra de separação, certo? Então veja, separa, mas enquanto radical, ele se mantém junto, para você entender que o AR é a terminação que determina se o verbo é de primeira, segunda e terceira. No caso do AR, primeira conjugação, certo? Então você tem aí os outros tempos, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente, o pretérito perfeito. Veja, sempre conjugando aqui ó, na terceira do singular e na terceira do plural. Terceira do singular, terceira do plural. Veja, esse verbo fica até mais fácil. E isso não acontece com todos os verbos, viu, pessoal, defectivos, certo? Aí por isso que fala assim, para o defectivo não existe uma regra propriamente de você dizer, ah, sempre vai ser a terceira do singular, a terceira do plural, não. Às vezes vai acontecer de não ter somente a primeira pessoa, como é o caso do verbo falir, né? O verbo falir, existem as demais pessoas, mas não existe a primeira pessoa, no caso do presente, e alguns defeitos também em outros tempos e modos verbais, certo? Por exemplo, o verbo falir, se eu conjugar no presente do indicativo, eu teria eu falo, e aí já não seria o verbo falir, que é perder, né? Seria o verbo falar, de expor um som, expor um pensamento oralizado, certo? Então, nesse caso aí, desse verbo falir, ele é o defeito que em determinadas pessoas, com a menor quantidade de defeito. Já essa aqui tem uma quantidade maior de defeito, né? Você vê que a gente só está vendo, só é possível conjugá-lo nas terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Então, se vocês perguntarem para mim, mas vai ser sempre essa regra? Não. Por isso que diz, é um defeito, mas não é um defeito fixo, certo? Não é um defeito que acontece somente, só vai deixar de existir na primeira pessoa, na terceira, não. Por isso que é interessante você, no caso dos verbos defectivos, depois eu vou trazer, né? Vou preparar uma aula, não uma aula, mas assim, muito mais de exposição dos verbos mais desconhecidos, tanto de primeira quanto de terceira, segunda quanto de terceira, com relação aos verbos defectivos, certo? Também vou trazer uma lista dos verbos regulares, dos anômalos, certo? Para que vocês também tenham essa ideia e possam conjugar, certo? Lembrando que para os verbos efetivos não existe uma regra fixa, certo? Ah, vou ter defeito sempre naquela pessoa e naquele tempo. Não. É, é relativo. Aí você, nesse caso, nenhum professor do mundo vai conseguir dizer exatamente. Vai precisar, de fato, fazer pesquisa nas gramáticas, né? Para saber como é que eles estão conjugados. Porque aí, pessoal, vai depender da origem da palavra, vai depender da conotação semântica que ele vai assumir. E aí isso tudo envolve uma pesquisa, muito mais pesquisa, né? Porque aí só quem é formado em línguas vernáculas, ele tem uma condição maior, né? De poder determinar se aquele verbo regular ele é defectivo também ou não. E se ele é defectivo, em quais pessoas vai haver defeito ou falha. Não vai ser possível conjugar, certo? Então fica essa informação. Aí você tem o futuro do presente, o pretérito imperfeito, do subjuntivo, certo? Como é que eu sei, pessoal, que estamos no subjuntivo? Eu não coloquei, né? Até então nós tínhamos falado os 6 do indicativo, né? Lembra que o modo indicativo simples, você tem simples porque só tem um verbo. Composto porque tem dois verbos, certo? Ele é formado de um verbo auxiliar e o principal no particípio. Isso aí também eu já falei no assunto conjugação verbal, certo? Então é importante. Então, os marcadores, né, que juntamente com o verbo e o pronome identificam
A dúvida, que é próprio do modo subjuntivo, precisa do se, né? Do que e do quando. O se para passado imperfeito, o que para o presente, o quando para o futuro. Do subjuntivo simples, certo? Então você vê aqui, ó, futuro, né? Você vê aqui, ó, o passado imperfeito. Interessante aqui, ó. Eu não coloquei, mas aqui existe a terceira pessoa, viu, pessoal? Que eles ou elas gracem. Foi um erro meu aqui. Até pedi até que vocês colocassem aí no, anotassem no papel. Isso aqui não segue a regra que foi falada, certo? Para esse verbo graçar com SS, você tem aí somente ele conjugado nas terceiras pessoas. Que foi um erro, vou consertar, mas já desde já peço que vocês vejam. Às vezes, na montagem do material, pessoal, vai haver alguma uma distração, é possível, mas é interessante que pelo dado, você já tem informação que no caso desse verbo, ele só se conjuga nas terceiras pessoas. Se você vê que está faltando algo ou defeituoso, se existisse de segunda pessoa, ou tivesse faltando a terceira pessoa, como é esse caso aqui, do plural, você já automaticamente já dá aquele clique, né? De perceber, opa, aqui há um problema. Porque nesse verbo existem as terceiras pessoas, do singular e do plural, e nesse caso está faltando. Então, rapidamente, então você diria aqui, que eles ou elas gracem, certo? Lembre-se que o pronome ele aqui, se estiver se referindo a um grupo de mulher ou a uma mulher, aí você, ela ou elas, ele ou eles, joia? Aí a ideia do plural e determinando o gênero, né, se é masculino ou feminino. E quando a gente fala de gênero em gramática, não estamos falando ao sexo não, certo, pessoal? A biologia sexual, mas estamos falando da palavra literalmente. A palavra é masculina, é uma palavra feminina. Não entra a ideia aí de gênero, no sentido biológico, dizer homem e mulher. Mas se a palavra lá isoladamente é uma palavra feminina, está se tratando de um objeto feminino ou de um objeto masculino. Ser masculino, ser feminino, certo? É importante frisar essa ideia. Por isso que às vezes eu só coloco mais o ele, mas justamente por uma questão de entender humanidade, certo? Ele não no sentido do gênero, no sentido da humanidade. Mas subentende que se você estiver falando do ser homem, do ser mulher, aí sim o ele teria a ideia do gênero, ela a ideia do gênero feminino, né? Se for ele enquanto ser objeto, aí justamente, né? Aquela palavra é masculina ou aquela palavra é feminina. Joia? E aqui você tem esses marcadores aqui, ó, que identificam, reforçam juntamente com o verbo a ideia do subjuntivo, que é a dúvida, né? Quando ele graçar, veja, é ideia futura, mas é uma ideia futura de possibilidade. E nós já explicamos no assunto conjugação verbal que possibilidade, desejo, aspiração não é certeza, né? É aquela ideia, existe o futuro que do indicativo, por exemplo, cantarei. Esse verbo não precisa de nenhum marcador, porque o próprio verbo, embora apresente a ideia do futuro, mas é um futuro certo de acontecer. Já você falar quando ele cantar, né, mudando aqui o verbo, só para vocês entenderem, a ideia é a ideia de um futuro, mas um futuro incerto. Ainda não tem a clareza, a objetividade se vai cantar ou não, certo? Então, seguindo em frente, você tem aqui, ó, o imperativo, né? A gente já falou que o imperativo não se conjuga, a gente colocou aqui só para que vocês visualizem aqui, deixamos pontilhado com a extensão maior, para dizer que não vai ser conjugado em nenhuma pessoa. Você tem aqui o infinitivo pessoal, né? Por graçar ele, aí nesse caso aqui também você tem por graçarem eles ou elas, no caso se for falando da pessoa humana, né? Ok? Mas se for de objeto, fica ele enquanto palavra masculina, ela enquanto palavra feminina, certo? Nesse caso também teria a terceira pessoa, o infinitivo impessoal. Já o infinitivo impessoal, poderia ter colocado aqui, mas já está lá no começo do slide, né, pessoal? Não vou repetir. Seria só o verbo graçar com SS, certo?
E aí vem o verbo precaver, também ele é regular, mas ele recebe duas classificações. Além de ser regular, regular porque vai se manter igualzinho o seu radical, então o seu radical é até a letra V, certo? Elimina a terminação de conjugação, de segunda conjugação, e aí você vai conjugando. Aí o que é que vai dizer? Não apresentando conjugações em todos os tempos e pessoas, não é conjugado nem no presente do subjuntivo, nem no imperativo negativo. Ou, isto é, vai ter o imperativo afirmativo, só é eliminado o negativo. E não tem o presente subjuntivo, ou seja, em geral, se fosse um verbo totalmente irregular, com a classificação somente regular, ele teria as três formas do presente e do subjuntivo. Nesse caso só vai ter dois. Certo? É conjugado apenas no nós e no vós. Ou seja, você vê, com o verbo graçar era conjugado nas terceiras pessoas, tanto o singular quanto o plural. Aqui, ó, você vai ser conjugado somente na primeira do plural e na segunda do plural. Certo? Por isso que eu falei para vocês que não dá para determinar se é fixo terceiras pessoas, se é fixo primeira pessoa, não dá. Aí você tem que fazer realmente de fato uma pesquisa. Já veja aqui que no imperativo afirmativo ele é conjugado apenas na segunda pessoa do plural, certo? Então, por isso que chamamos verbos defectivos. Ele, no caso aqui, esse verbo precaver, tem verbos, pessoal, defectivos que só vai ser defectivo de fato, não vai receber essa segunda classificação de regular, certo? Então também tem esse detalhe. E às vezes vai ter a função de defectivo e irregular, né? E é importante você rever essa aula sobre a classificação verbal, certo? Eu estou sempre repetindo, porque lá nós comentamos mais o porquê dessa questão de regular, irregular, defectivo, a parte conceitual, certo? Que é importantíssimo. Aí você tem aqui o gerúndio, terminado em NDO, certo? Ou NDA. Particípio passado, terminado em IDO. O infinitivo impessoal, né? Eu não coloquei aqui, mas sabe. Se não houver conjugação e terminou AR, ER, IR ou OR, você tem ali o verbo infinitivo impessoal. Por que impessoal? Porque não se conjuga em primeira, segunda, terceira pessoa. Só existe aquele tempo formado e escrito daquela forma, que é a ideia do presente contínuo, certo? Aquela ação que ele não vai começa, mas não termina. É como se colocasse lá o ponto de reticências, os três pontinhos, né? Você iniciou e coloca, deixa lá para qualquer pessoa refletir, fazer uma reflexão contínua, constante, certo? Aí tem a separação, ele é classificado sintaticamente como transitivo direto, indireto, direto e indireto e pronominal, certo? Eu não vou entrar nos detalhes da questão do transitivo direto, que é uma questão muito mais de sintaxe, certo? Então, como aqui o estudo é da morfologia, que é a ideia da conjugação verbal, né, classificar aquela palavra como verbo. Então, isso aqui é um estudo morfológico. Aquela informação anterior é de um estudo sintático, que não é somente aquela informação, existe muito detalhe. Então, nós vamos fazer sim um estudo, uma aula sobre os verbos na análise sintática. Aí sim, aquelas informações elas vão ser pertinentes, certo? Mas não para esta aula que trata-se sobre morfologia do verbo. Até agora, na verdade, nós vemos abordando muito mais a morfologia, né? Por enquanto não entramos, aprofundamos em sintaxe. Se não me engano, se não me falha a memória, na série Redação nós abordamos um pouco sobre a sintaxe dos verbos, sobretudo concordância verbal e concordância nominal. Vejam lá, certo? Nós fazemos uma pequena introdução de sintaxe sobre verbo, especificamente, certo? Que é interessante justamente para redação. E aí, novamente, você tem aqui, ó, segunda do plural, né? Primeira do plural e segunda do plural, certo? Isso no presente. Já veja que, no caso do pretérito perfeito, é possível conjugá-lo. Por isso, pessoal, não há como você determinar uma regra. Nesse caso desses verbos,
é preciso de fato fazer pesquisa, certo? Aqui é uma separação, certo? Vou até colocar aqui, que vocês sabem que ele se afasta, que o pronome ficou ligado, para não achar que é uma palavra só. Eu sei que vocês percebem, mas é para tirar o peso da consciência, certo? E foi falta de atenção minha. Ele precaveu. Então veja, no pretérito perfeito, o verbo precaver, sim. Volto até a explicar. O que significa precaver? Ficar atento, antecipar fatos, né? A ideia de você ser uma pessoa prevenida, né? Preparada, antecipar ações, certo? E aí você vai tendo, né? Você vê que em outros tempos já se conjuga em todas as pessoas. Aconteceu isso no presente do indicativo. É um defeito. Ó, havendo um só defeito, não sendo possível, já classifico com aquele verbo é, como um verbo defectivo. Agora eu chamo defectivo e também regular, por quê? Notem que o seu radical se mantém. Ó. Precave, 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 em todos vai se manter. O que vai mudar é a terminação, certo? A terminação modifica. Então, se mantiver aquele radical igual em todos os tempos, eu chamo esse verbo de regular. Só que é um regular e defectivo simultaneamente, porque como eu falei, se houver um defeito, defeito no sentido, se não for possível conjugá-lo em apenas uma pessoa, eu já posso chamá-lo de defectivo. Nesse caso aqui, faltou do presente quatro formas de conjugação, certo? As três primeiras pessoas do singular não é possível e a terceira do plural. Você vê que nos outros tempos já foi possível conjugá-lo em todas as pessoas, tanto do singular quanto do plural, certo? E aí você tem aqui ó, o futuro do presente, futuro do passado. Aqui termina o modo indicativo. Esse lado aqui já começa o subjuntivo. Como é que eu sei? Aqui, ó. Veja que aqui no subjuntivo não existe, com esse verbo, não é possível conjugá-lo no presente do subjuntivo. Você só vai ter o que? Pretérito imperfeito e o futuro, certo? Aí outro detalhe também. E aí, pessoal, nesse caso são regras, e essas regras, embora eu entenda, você pode pensar assim, mas é possível sim você falar assim, que eu precava, né? Que tu precavas, embora mentalmente você pode forçar a barra, mas aí é um estudo de origem de palavra. Quando vamos pensar assim, quando um analista, que é chamado linguista, determina uma regra, é porque ele é formado também, ele tem um conhecimento nas línguas vernáculas, que é o grego, o latim, aramaico, o árabe, e ele vai estudando de onde vem a origem daquela palavra. E ao determinar a origem, ele vai determinar se é possível conjugar e manter o sentido da palavra. Porque o problema de haver esse defeito, né, verbos efetivos, é justamente estar ligado à origem da palavra. Se aquela palavra, ao conjugar, ele vai perder tanto a forma, que é a visual, quanto o seu significado, que é a semântica. Certo? Se houver esse defeito, como eu falei para vocês, alterar significado e também a escrita, mas sobretudo o significado, a semântica, aquele verbo não é possível conjugar em determinado tempo ou determinada pessoa. Aqui foi uma distinção minha, viu, pessoal? Esse SE aqui pertenceria aqui, certo? Eu vou tentar consertar após a conclusão desse vídeo, certo? Mas aí já fica a alerta aqui. Eu vou até colocar um destaque aqui para saber que esse SE pertence aqui à terceira pessoa do singular. Aqui novamente eu não separei, certo? Mas eu acredito que vocês percebam esse detalhe, certo? São defeitos, mas defeito que é distração minha, aí eu peço minha desculpa, culpa mea, né, em latim, minha culpa, mas também fica aí o desafio para vocês perceberem o que é ali o radical, o que é ali o pronome, certo? Para teste até de conhecimento, né? Como nós falamos, se você identifica ali o radical da palavra, você vai saber que determinada parte pode prejudicar ou não a sua análise,
certo? E se você sabe identificar quem é o radical, mesmo que esteja errado, você consegue consertar, viu? Consertar com S, lembra? Nós fizemos uma aula sobre expressões que geram dúvida, consertar com C, consertar com conserto com S, conserto com C, joia? E aí você tem o futuro. Lembre dos marcadores. Aqui você tem, pessoal, o imperativo afirmativo. Lembra que não existe, não é possível conjugar esse verbo no imperativo negativo. E você só tem a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Aí novamente você tem o infinitivo impessoal, que você poderia colocar aqui precaver, né? Infinitivo pessoal você conjuga por precaver eu, por precaveres tu, por precaver ele. Aqui novamente foi uma distração minha, certo? Era para estar aqui na terceira do singular. Aqui a primeira do plural também me distraí. Vou tentar consertar, pessoal. Mas aí é importante também que vocês percebam que aí é um erro na minha organização, certo? Saber quem é quem, qual o papel de cada expressão, de cada palavra aí nesse contexto, certo? E aí o verbo extorquir, né, que é o verbo de terceira conjugação. Falamos já do de primeira, terminado em AR, o graçar, né? O de segunda, precaver, terminado em ER. E agora extorquir, torquir, terminado em terceira conjugação, IR, né? Nós falamos que o OR é de segunda conjugação, por quê? Só existe, até o meu conhecer, né, que eu encontrei em várias gramáticas, só encontro o verbo por e suas derivações, antepor, propor. Então, é um verbo pertencente que era o verbo poer. Inclusive, no assunto conjugação verbal, tem essa explicação bem mais detalhada, bem mais específica, certo? Então vejam lá na playlist sobre verbo. Então, novamente, você tem aqui extorquindo o gerúndio, aqui essa forma o particípio impessoal, certo? Passado, extorquido, infinitivo. Ele vai ser regular porque, novamente, vai se manter o seu radical igual. Né? No caso, vai até a letra U. O IR é a terminação que determina a qual conjugação pertence o verbo, certo? E aí você tem, ó, certo? Essas informações sobre o verbo extorquir. Você vê aqui, ó, no caso desse verbo, só falhou aqui na primeira pessoa do singular. O restante está tudo ok, né? Estão observando aqui. Vamos lá, continuando. Mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do passado. Veja que nesse caso o verbo só houve um defeito na primeira pessoa do presente. Até agora tudo ok. Perceberam aí? Vamos lá no subjuntivo. Você está aqui ó, no passado imperfeito subjuntivo. Você vê que no subjuntivo não houve o presente, esse verbo aqui, né? Porque até a sonoridade é até estranha, mas não é nem por conta da sonoridade. É porque não existe o verbo estorca, porque você ia modificar o radical, que vai até a letra U, certo? E aqui novamente você tem o futuro do subjuntivo, o infinitivo pessoal, por eu estou aqui. É interessante aqui colocar essa preposição, viu pessoal? Certo? O imperativo não tem o negativo, né? Mas existe a segunda pessoa do singular e a segunda do plural no imperativo afirmativo. Então, pessoal, encerramos nossa aula sobre verbos efetivos. Né? Queremos e faremos, né, outras observações, conjugações de outros verbos. Também com os verbos abundantes, iremos apresentar a lista dos principais dos verbos abundantes e sua forma particípio regular e irregular, certo? Então, tem muito material que ainda iremos preparar. Nós demos uma pausazinha, vocês notaram, estamos fazendo sequência, mas eu terminei adoecendo, tendo alguns problemas pessoais e não consegui seguir. Mas sempre, como eu já melhorei, voltaremos a fazer vídeos diários, certo?
Nossa pretensão é de colocar em forma de videoaula toda a gramática, certo? E à medida que os assuntos forem ampliando, nós vamos deixar sempre nas pastas específicas para que na hora que você vá pesquisar, aquele assunto específico esteja determinado numa pasta, para forma até de organização, certo? Aqueles assuntos que não estiver tão ligado à gramática em si, eu vou deixar um pouco solto como vídeos livres, certo? Então, antes de mais nada, nossa gratidão. Espero que vocês curtam, né? E que vocês estudem, porque gramática é um estudo árduo, né? Nenhum professor ele vai ter excelência em todo o assunto de gramática, porque é um assunto amplo. Como eu falei para vocês, tem assuntos que estão em discussão em relação à permanência dele, determinadas regras, então a pesquisa. A gramática eu sempre digo que é uma ciência empírica, que à medida que se vai evoluindo sobre determinado assunto, automaticamente, melhor dizendo, né? Não automaticamente, mas assim a longo prazo, vai se alterando ou se ratificando determinadas informações. Tem informações que vão se manter, né? Vai se criar uma nova base teórica justamente para manter aquela ideia, ou às vezes retirá-la. Joia? Forte abraço a todos vocês.